eu vou pedir para o Valdeir e Dona Norma virem sentar do lado da Luzia ali. Venham, senta aqui do lado da Luzia. Dá um abraço nela. E senta com ela aí, que ela diz: pastor, eu estou me sentindo tão sozinha. Luísa. Pronto, não está mais sozinha não, Luísa. Agora você está bem acompanhada. Tá bom? Pronto. Só porque ela disse: pastor, eu estou me sentindo tão sozinha. A Maria, minha companheira que sentava aqui, está em Apucarana. Nós vamos orar por ela agora. Vamos orar pela Maria. É tão bom quando alguém lembra da gente. Esse momento de culto, eu passeando aí no meio de vocês, uma pessoa que eu jamais esperaria que iria perguntar sobre o meu dente. Me deu um sorriso. Melhorou do dente? Falei: como é que você soube do meu dente? O senhor falou. Fiquei tão feliz. Nós vamos ter um momento de oração agora. Nós vamos orar pela Maria, está lá em Apucarana. Amanhã nós vamos visitá-la. Vamos orar pelo Atílio Iri, o pai. Esteve no hospital também essa semana. Sempre senta ali, não veio hoje com a Beth. Vamos orar por ele. Vamos orar por Dona Maria também. Dona Maria, a mãe da Daiane. Ela estava vindo para a igreja, levou um tombo, está no hospital. Né? E agora, que coisa linda. Ela estava vindo de manhã, levou o tombo de manhã. Participou do culto, eu vi ela e o Celso. E depois foram para o hospital porque está com dor no braço. Vamos orar por ela. Vamos orar também por mais alguém que está doente, que não está aqui. Mas você sabe quem é, né? Você lembra de alguém doente que não está aqui e que precisa que nós apresentemos a vida dela diante do Senhor, dessa pessoa? Eu queria que você apresentasse essa pessoa ao Senhor. E depois você mandasse uma mensagem para ela, ou ligasse para ela. Hoje no culto, teve um momento que nós oramos por você. Dá para fazer assim? Seja quem for que venha à sua mente, que você sabe que está enfermo, depois você manda uma mensagem apresentando ao Senhor. Pastor Nildo, venha fazer essa oração. Orar pela Maria, irmã da Nazaré, pela irmã Maria, esposa do Celso, pelo Atílio e os outros nomes que vêm à mente de cada um de nós aqui. Vamos orar então. Pai amado, nós vamos, ó Deus, até o Teu trono da graça, até a Tua presença, porque entendemos, ó Deus, que é do Senhor que vem a resposta, e o Senhor tem poder para curar, ó Deus. Então pedimos, ó Pai, pela vida da Maria, Senhor. Deus, lá agora em Apucarana, nós estamos acostumados de vê-la aqui conosco. Nós pedimos, ó Deus, a ação do Senhor sobre ela. Pai amado, que esse período também dela lá com os filhos, ó Deus, com as noras, seja também, ó Deus, um momento onde o Senhor possa trabalhar ali na família, cuidando de cada um, agindo, ó Deus, ali, Pai. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor cuide do irmão Atílio. Ó Deus, o Senhor tenha misericórdia dele, que a saúde dele, ó Deus, possa ser completamente recuperada, Pai amado. Ó Deus, pedimos pela Maria que caiu hoje, ó Pai, machucou, está no hospital. O Senhor cuide dela, que a recuperação dela seja plena. Cuida, Deus, dessas situações. E temos outras pessoas, ó Deus, que estão vivendo um momento de enfermidade. Pessoas importantes para nós. Nós pedimos, ó Deus, a Tua graça. Lembramos, ó Deus, do Falcão, que está se recuperando ainda. Ó Deus, a irmã Jandira, que o Senhor cuide deles, ó Deus, ali em Itapoá. Que o Senhor derrame da Tua graça sobre eles. O irmão Newton, ó Deus, tantos anos, Pai, lutando contra a enfermidade. Pedimos, ó Deus, pela irmã Doroti, que o Senhor cuide dela. Cuide, ó Deus, do irmão Otávio, derrama da sua graça sobre eles. Abençoa, Deus, o pastor Valmoci, cuida dele, Senhor, que o Senhor continue protegendo e agindo ali, ó Deus, com recuperação. E temos tantas outras pessoas, ó Deus, que precisam da graça do Senhor.
E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa visitá-las com a tua cura, Senhor. Ó Deus, alguns que estão com resfriado, com gripes, com situações aí, ó Deus, de imunidade baixa, que o Senhor, ó Deus, possa agir em nosso meio. E aqueles, ó Deus, que estão com enfermidade na alma, nas suas emoções, aqueles que estão lutando contra a ansiedade, lutando contra a depressão, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor também trabalhe com a tua cura, Senhor. Aqueles que estão lutando contra fobias, contra compulsões, eu quero pedir também, ó Deus, que ali o Senhor chegue com a sua cura e com a sua libertação, ó Pai. Que o Senhor possa agir, ó Deus, e que essas doenças, todas elas, ó Deus, possam ser, ó Deus, eliminadas, distanciadas dos teus servos, ó Pai. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 O nosso tema hoje é redescobrindo o que foi esquecido. Eu ganhei uma vez uma nota de R$ 200 de um irmão aqui da igreja. Ele disse assim: pastor, pegue essa nota e guarde ela. Se algum dia o senhor for gastar essa nota, o senhor me fala que eu te dou 2 de 100 e o senhor me devolve a de 200. E, gente, eu não sabia que esse negócio funcionava. Um dia eu estava sem dinheiro, cheguei diante de uma situação que eu precisava de dinheiro. Eu falei, não tenho dinheiro, mas aí eu me lembrei que tinha uma nota de 200. E quando eu fui lá no lugar que tinha nota de 200, descobri que tinha 800. 4 notas de 200. Como foi bom redescobrir que eu tinha esquecido aquele valor. Porque toda vez que eu pegava uma nota de 200, eu ia lá e guardava no mesmo lugar que estava a primeira que a pessoa me deu. Então, hoje eu sempre tenho uma nota de 200. Não vou dizer aonde, porque eu posso ser assaltado a qualquer momento, por causa de 200. Alguém só passa o 200 que está em tal lugar, e o cara já sabe. Mas como foi bom para mim redescobrir, em um determinado momento, que eu precisava de dinheiro, que tinha R$ 800 naquele lugar. Você já redescobriu alguma coisa valorosa, importante para você, que você tinha esquecido? Eu quero contar uma história para você, o cofre esquecido. Imagine uma família que viveu gerações em uma antiga mansão herdada de seus ancestrais. Com o passar dos anos, a casa foi sendo reformada e modernizada, e muitos dos antigos quartos e compartimentos foram selados ou esquecidos. Um dia, durante uma renovação no porão, os trabalhadores descobriram um cofre pesado e enferrujado, escondido atrás de uma parede falsa. Curiosos, os membros da família abrem o cofre e encontram documentos antigos, cartas de amor e diários de seus antepassados. Entre os papéis, descobrem o título de propriedade de terras valiosas que há muito haviam sido negligenciadas. Aquelas terras que estavam praticamente abandonadas agora valem milhões. A família que enfrentava dificuldades financeiras percebe que a solução para os seus problemas sempre esteve ali, mas havia sido esquecido por gerações. Essa história nos desafia a examinar a nossa vida e a perguntar: o que temos negligenciado que pode transformar nossa história hoje? Mas você tem negligenciado. O que você tem negligenciado que pode transformar sua história hoje? Há uma necessidade de redescobrirmos a importância da palavra de Deus em nossas vidas. Segundo o livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8, relata uma história interessante. Safã deu a ordem do rei a Ilquias, e este lhe contou que havia achado o livro da lei no templo.
Ilquias lhe entregou o livro, e ele o leu. Depois Safã voltou e contou ao rei o seguinte: os seus servidores pegaram dinheiro que estavam no templo e o entregaram aos encarregados dos concertos. E Safã disse também: tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Quando ouviu o que o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas roupas em sinal de tristeza. Então deu a Ilquias, o sacerdote, e a Aiacã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco, porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Interessante que eu nunca preguei nenhum texto que cita o meu nome. Quero confessar que há uma sensação gostosa de ler a Bíblia e falar, então Ilquias. Quem é Ilquias? Dependendo da sua versão, diz assim, o grande sacerdote Ilquias. Mas um grande sacerdote que tinha deixado de lado o livro da lei. Eu trouxe aqui a minha coleção de Bíblias de estudo, mas eu só trouxe as mais bonitinhas, aquelas que estão judiadinhas eu não trouxe. Aqui nós temos Bíblias de tudo, inclusive uma cópia da Torá. Eu tenho aqui a Bíblia que foi achada por Ilquias nesse contexto, que é essa aqui, a Torá, o Pentateuco. Na verdade, alguns estudiosos dizem que ele estava se referindo ao livro de Deuteronômio. Mas, como a palavra de Deus não era lida no templo, eu acho que todos os 5 primeiros livros estavam perdidos. Alguém disse assim, pastor, eu quero fazer algumas perguntas, estou estudando Hebreus, e eu tenho algumas perguntas, já tremi na base, porque os textos de Hebreus são alguns difíceis. Mas olha, você que, deixa eu ver se está aqui a pessoa que vai me fazer a pergunta, está no Ministério Infantil. Então, esses livros, eles são consultados quando eu tenho alguma dúvida bíblica, alguma dificuldade teológica, eu consulto para saber o que os comentaristas dizem a respeito. Durante o reinado de Josias, há a descoberta do livro da lei. Interessante que a descoberta acontece no templo. Sempre estava lá. Domingo passado, alguém esqueceu aqui uma Bíblia, uma garrafa e uma agenda. E alguém disse, como é que alguém esquece a Bíblia na casa de Deus? Alguém trouxe essa observação negativa, talvez até motivado por isso que eu estou pregando hoje nesse texto. A Bíblia encontrada na casa de Deus continua por aí, porque o dono parece que não pegou ainda. Houve uma época que a gente juntava mais de 20 Bíblias esquecidas na casa de Deus. Agora, é importante a gente observar o marco desse acontecimento durante o reinado de Josias, cerca de 640 a 609 a.C. O templo estava sendo restaurado após anos de negligência. O sumo sacerdote Ilquias encontra o livro no templo, o livro é entregue a Safã, o escriba, que o lê para o rei, e Safã é mais do que um escriba, ele é um secretário do rei. Esse texto é rico em significados teológicos, porque demonstra como o povo havia se distanciado da lei de Deus. A palavra de Deus na vida do povo era algo ausente, era algo distante.
Josias rasga as suas vestes, demonstrando arrependimento genuíno, e manda fazer uma consulta. A versão da Bíblia que eu li não diz quem é a profetisa que, mas em outra versão diz que faz uma consulta à profetisa Ulda. E a profetisa Ulda fala exatamente sobre a importância da palavra de Deus. Isso demonstra o arrependimento de um rei, o arrependimento de uma nação. Todas as vezes que nós somos convidados para estar diante dos governantes, sejam eles em nível federal, estadual ou municipal, nós sempre levamos uma porção da palavra de Deus. Sempre lemos um texto, citamos um texto e fazemos uma oração. Se o governante crê em Deus ou não crê em Deus, é um problema dele. Mas lá no palácio a gente faz questão de citar, e quase sempre a gente dá uma Bíblia. Eu acho que os governantes têm mais Bíblia do que a minha coleção de estudo. Porque a gente sabe que quando uma nação é governada sob o temor de Deus, ela é uma nação abençoada. Quando a nação é governada desprezando a palavra de Deus, os valores de Deus, o temor de Deus, esta nação, ela perde a bênção. Esta passagem ela é fundamental para entender o processo de uma reforma religiosa que acontece em Judá. A profecia relacionada à leitura da lei está lá em Deuteronômio. Eu quero chamar a sua atenção porque isso aqui é importante. Deuteronômio, capítulo 31, versículos de 10 a 13. Há uma ordem para que o livro fosse lido publicamente a cada 7 anos. Durante a festa dos tabernáculos, para lembrar o povo da aliança e ensiná-los a temer ao Senhor. No entanto, ao longo desse tempo, a Bíblia foi esquecida, foi negligenciada, o que resultou em uma grande perda espiritual para Israel e para todas as famílias de Israel. E a gente precisa entender como é que essa passagem bíblica impacta a nossa vida. Assim como o livro da lei foi redescoberto, muitos cristãos hoje precisam redescobrir a Bíblia. Muitos crentes precisam redescobrir a Bíblia. Redescobrir o impacto que a Bíblia produz em nossa mente, em nosso coração. Ah, como era bom quando eu ia na casa de Deus e levava a minha Bíblia. Como era bom quando eu lia aquele texto e aquele texto entrava em mim como um sol entra em um quintal. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Como é rico isso. Em algum momento da sua vida, da sua história, é para você ter tido um momento em que a palavra de Deus entrou em você e produziu em você insights, reação, arrependimento, salvação, perdão, graça. A palavra de Deus está esquecida na vida de muitos crentes. E muitos apresentam uma desculpa para Deus. Ah, mas eu fui na igreja e eu ouvi a palavra de Deus lida e pregada. Outros dizem, eu assisti no YouTube, pastor fulano pregando sobre a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus está esquecida. Porque não se tem contato com a palavra de Deus diariamente, com a atenção que a palavra de Deus precisa. Nos meus devocionais, quando eu deixo de gravar por muito tempo, sempre tem um que me cobra, pastor, o pessoal está me cobrando o devocional. Tem gente que pega o meu devocional, copia e cola no grupo da família. Copia e coloca no grupo do trabalho. Aí o pessoal que está acostumado a receber aquele devocional, cobra de quem copiava e colava,
E esse que copiava e colava, pastor, recebi reclamação, nunca mais o senhor gravou. O senhor está bem? Eu falei, estou bem, só não tive tempo de gravar o devocional. E aí teve uma que falou assim, pastor, a única vez que fulana tem encontro com a palavra é nos seus devocionais. Teve uma vez que eu gravei o devocional e não fiz a oração no final, porque eu fiz esse devocional em vídeo. Recebi um pito na mesma hora. Pastor, as pessoas não oram. A única oração que a pessoa faz no dia é a oração do final da sua devocional. Aí eu sou obrigado a fazer o devocional, sou obrigado a fazer a oração no final, e aceito isso com muita alegria quando eu sei que é alguém que não é evangélico, que não é crente em Jesus. Mas se isso vem de alguém evangélico, crente em Jesus, nós temos um problema. Às vezes o livro da lei está perdido de nós mesmos. A leitura superficial ou ausente da palavra pode levar a desvios doutrinários e práticos. Hoje pela manhã tivemos uma mensagem extraordinária, pastor Vili, quem não assistiu precisa assistir. E a gente vê, por exemplo, como nós estamos vivendo um momento de nivelamento doutrinário na sociedade brasileira e um nivelamento por baixo. Porque o evangelho pregado hoje nas mídias, nos canais, regra geral, é sempre um evangelho que leva à automotivação. São aquelas palavras boas que a gente gosta, senão não dá audiência, não dá curtida. Aquela palavra que denuncia o seu pecado, o seu comportamento errado, esse a gente muda rapidinho, porque eu quero uma palavra mais que me jogue para cima. E aí tem havido, inclusive, muitas heresias comportamentais. Eu digo que nós estamos vivendo um momento de nivelamento por baixo do que é pregado hoje no Brasil. Essa superficialidade da palavra de Deus demonstra um esquecimento da palavra de Deus. Precisamos permitir que a Bíblia nos confronte, porque quando a Bíblia nos confronta, nós somos transformados. Não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. A palavra deve provocar em nós uma resposta emocional, prática. E o pior de tudo é que muitas vezes os líderes não têm envolvimento com a palavra. E eu tenho dito que todo cristão é um líder, você é um líder. Conquanto você não seja um líder no seu trabalho, as pessoas veem você como um líder. Se ela sabe que você é cristã, espera-se do cristão mais do que se espera de um não cristão. Por isso que todo cristão é um líder. As pessoas estão olhando o seu comportamento. O que é que fulano vai fazer? Como é que fulana vai responder? O que é que fulana vai agir? E às vezes uma ação, sem abrir a boca, fala mais do que uma fala. Eu me lembro que eu já estive em ambiente no momento de lazer, e de repente a gente vai para uma sauna ali, e chega alguém, começa a contar uma história, com duplo sentido. Eu me levanto e saio discretamente, não digo, melhora aí esse vocabulário, sua mente está poluída, está suja. Eu simplesmente me levanto e saio, e eu me lembro de uma cena que eu saí da sauna, dei um mergulho na piscina, fiquei lá na piscina, de repente foi saindo outro, e veio para cá. E aquele sujeito de mente poluída, dá um mergulho, vem bem no nosso meio e para aqui, e de repente ele começa a falar a mesma baboseira que estava falando lá. E eu discretamente dou aquele mergulho, vou para o outro lado. De repente todo mundo sai e vem para onde eu estou. E eu não falo nada. Todo crente é um líder. Mas quando os líderes perdem a palavra de Deus, quando os líderes esquecem a palavra de Deus e vivem suas vidas sem considerar o que a palavra de Deus determina, ordena, instrui,
Interessante que acharam o livro da lei. E aí, o secretário do rei diz, olha, foi achado o livro da lei. E leu o livro da lei para o rei se humilha. O rei rasga suas vestes, porque ele teve um verdadeiro encontro com a palavra de Deus. Há uma necessidade da humanidade em reconhecer seus erros e mudar a sua postura, mudar sua maneira de agir. Isso chama-se arrependimento. E é tão bonito quando alguém diz assim, eu me arrependi, eu não sou mais assim, eu não faço mais isso. E só o Evangelho trabalha essa ideia de transformação, de arrependimento. Assim como na época de Josias, vivemos em uma sociedade que frequentemente ignora a palavra de Deus e se contenta em assistir à palavra de Deus. Se contenta em dizer que foi em um ambiente onde a palavra foi lida e foi pregada. Interessante que eu e você precisamos redescobrir os efeitos da palavra de Deus em nossas vidas. Por isso eu quero fazer 3 destaques aqui. Primeiro, a redescoberta da palavra de Deus produz restauração. Safã deu ordem do rei a Ilquias. E ele contou que o livro foi achado. Os seus servidores pegaram o dinheiro e tal, deu esse relatório. Tenho aqui comigo um livro que Ilquias me entregou. E leu o livro em voz alta para o rei. Ler o livro em voz alta parece que traz um significado, pelo menos na minha vida. Antigamente, eu tinha o hábito de ler o livro em voz alta, a Bíblia em voz alta, por 2 razões. A primeira, para melhorar a minha dicção. E se você tem uma dicção complicada, como eu já tive no passado, e você fala e as pessoas não entendem, vou te passar aqui uma receita caseira, mais eficaz. Quer falar melhor, pronunciar melhor as palavras? Pega uma caneta Bic, trava nos dentes e lê um capítulo da Bíblia por dia, em voz alta. Eu fiz isso a vida inteira. Hoje, a minha pronúncia, pode observar, ela não é tão enrolada como já foi no passado. Uma dica boba, mas faz diferença. A gente, às vezes, vai entrevistar e as pessoas não sabem falar, não sabem pronunciar. Tão ruim quando você está conversando com alguém, a pessoa não sabe abrir a boca, não sabe articular melhor as palavras. Uma dica aí para você ter uma comunicação mais eficaz e eficiente. A outra razão é que eu sempre fui meio assim, hiperativo. Você está pensando o quê? Sempre fui. Continuo sendo. Né? E para eu entender o que eu estou lendo, eu fazia assim, ó. E eu estava me ouvindo agora estéreo. Ouvido interno. Aí o Júnior me debruçava assim e lia o Evangelho de João me escutando. Aquilo fazia a palavra de Deus entrar em mim e eu entender exatamente o que estava lendo. Entendes tu o que lê? Perguntou o eunuco ao Filipe, lá no livro de Atos. Filipe perguntou ao eunuco, entendes tu o que lê? Obrigado. O pessoal é ligeiro aqui, viu? Percebe o equívoco, já aciona. Interessante que quando o rei ouve a palavra de Deus que é lida em voz alta, às vezes eu coloco aqui em voz alta e fico lendo. Lendo não, ouvindo. Às vezes eu estou no carro sozinho, eu ponho lá o Evangelho, estou ouvindo o Evangelho, estou ouvindo o texto bíblico. Parece uma coisa mística, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. E se a palavra de Deus está sendo falada,
tenho certeza absoluta que a palavra de Deus atua no ambiente onde nós estamos e produz nos corações as transformações necessárias. A redescoberta da palavra de Deus produz restauração, restauração de vidas, restauração de casamentos, restauração de relacionamentos familiares, restauração de ambiente. Nós estamos muito felizes, muita gente tem vindo à nossa igreja assim, eu gosto de ir na sua igreja porque lá a palavra de Deus é lida e pregada. Como isso me traz uma certa tranquilidade. Nós não pregamos aqui filosofia, psicologia, ideologia, porque tem lugares mais adequados para você ouvir sobre esses temas. Mas quem vem à casa de Deus precisa ouvir a palavra de Deus. E se hoje ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. A importância da redescoberta da palavra de Deus em nossas vidas, faço o segundo destaque. A redescoberta da palavra de Deus produz impacto. Impacto pela redescoberta da palavra de Deus. Versículo 11. Quando ouvi o que o livro da lei dizia, quando ouviu o livro da lei dizia, o rei rasgou as suas vestes em sinal de tristeza. A reação de Josias rasga as suas vestes, simbolizando um arrependimento genuíno. E se isso começa no rei, na liderança da nação, se isso começa na vida do homem, na vida do pai, na vida dos pais, isso vai ter um impacto extraordinário na vida dos filhos. A palavra revelou o distanciamento de Deus. A palavra revelou o quanto a nação de Israel, especialmente agora dividida em Judá, estavam longe daquilo que Deus idealizou. A Bíblia deve nos confrontar e nos levar a um arrependimento que transforma atitudes, que transforma nossas ações. Eu fui um adolescente cheio de energia. Precisa ver o que é um adolescente cheio de energia. Primeiro que a gente não passa horas segurando nada assim, porque a gente tem que ter energia para gastar. As crianças cantam hino, né? Criança de Jesus tem energia para gastar. Acho que é isso, né? Corra para lá, dança para cá. E é tão bom quando elas queimam energias, né? Aí faz, vamos cantar essa música, todo mundo, vai 10 vezes, né? Então, na hora, deita, pá, dorme. Eu fui um adolescente cheio de energia. Pense em uma figura. Não parava em casa. Teve uma época que meu pai me amarrou no pé da mesa. Acredita, Frank? E deu certo. Agora, vê que coisa. Eu já era um adolescente, estou falando aqui de 11 anos. 11 anos. Pré-adolescente. Meu pai chegava em casa, cadê o Quias? Não sei, saiu. Onde o Quias estava? Na rua. Fazendo 15 dias. Saindo para a escola. A censura aí está me censurando, será? Saindo para a escola e na escola não chegava. Em uma determinada tarde daquela, eu estava na escola, a minha professora foi na minha casa. E eu chego no final da casa, suado, com a roupa do colégio toda suja, tinha comido um lanchinho. Minha mãe olha para mim e diz assim, e o que? Você estava onde? Eu falei, eu estava na escola, mãe. É dia de escola. Deixe de mentir, a sua professora saiu daqui ainda há pouco. A casa caiu. A gente morava em um sobrado e meu pai tinha o hábito de, no final da tarde, encher a caixa d'água. Naquela época não tinha bomba. Ele usava manual. E minha mãe, sempre eu fui o preferidinho da mamãe. E ela, isso foi mal. Aí ela disse assim,
deixe de mentira. Seu pai está enchendo a caixa d'água, ele já vai subir, vai conversar com você. E a conversa com meu pai nessas horas era complicado. Aí meu pai sobe, e eu louco para ele conversar logo comigo, já tinha tomado banho, já estava cheirosinho, já estava todo comportado. Ele entra, vai tomar o banho dele, sai dali, Silquias, vem comigo. Aí a gente ia para o quarto. Aí ele pegava a Bíblia. E ele lia a Bíblia sobre a mentira. E depois que ele lia a Bíblia, ele fazia um sermão. Eu estou pregando aqui um sermão para várias pessoas. Alguns estão acendendo, alguns estão entendendo. Eu estou percebendo no olhar de alguns. Um estava dormindo, contei essa história e já acordou. Estou de olho aqui. Porque essas historinhas só para acordar que está dormindo. E depois ele fazia o apelo, e eu tinha que levantar a mão sozinho no quarto, de arrependimento. E para consolidar, recebia uma pisa. Ele não gosta de ouvir isso, mas foi tão bom. Teve um dia que ele disse, agora para você não fugir mais, eu vou amarrar você no pé da mesa. E ele me amarrou. Amarrou no meu pé, deu um nó. Amarrou no pé da mesa, eu passei uma semana amarrado, igual cachorro. Agora, uma coisa interessante, veja. O nó que ele deu, eu saberia tirar. O simbolismo do fato. Agora, sabe quando foi que eu parei de mentir? Não foi nenhuma dessas vezes. Tudo foi enriquecedor, Deus estava preparando. Mas eu parei de mentir quando um dia eu estava lendo a Bíblia, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Falei, o que é palavra torpe? Aí eu peguei a minha Bíblia e fiz todas as referências, aqueles números pequenininhos que tinha no rodapé. Eu penso que se fosse hoje eu não saberia, eu não teria tido a experiência de transformação que eu tive. Porque eu ia botar aqui e dar um Google, palavra torpe, ia dizer palavra inadequada. E isso não ia produzir o efeito que a palavra produziu na minha vida. Porque eu tive que ler mais de 15 referências cruzadas sobre palavra torpe. E a palavra entrou em mim daquele dia em diante, decidi nunca mais chamar um palavrão. Nunca mais mentir. E hoje eu fico incomodado quando eu ouço crente chamando palavrão. E eles nem sabem que é palavrão. Estava brincando com o pessoal dominó mexicano semana passada, essa semana, e uma pessoa falou 3 vezes um palavrão. E eu aqui fingi que não ouvi, porque eu quero, né? Na próxima rodada eu vou apertando. Porque é um palavrão tão comum. Todo mundo fala, pastor. Não dá nada. É assim que o esquecimento da palavra vai acontecendo. Uma mentira, uma vaidade, um flerte, um relacionamento inadequado. A palavra de Deus não tem produzido arrependimento. Por quê? Tem alguma coisa errada. A redescoberta da palavra de Deus produz impacto. O impacto para mim foi, não saia da vossa boca. Eu era um adolescente, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu fui impactado. Talvez hoje você está aqui precisando de impacto da palavra de Deus sobre algo na sua vida que precisa mudar. Chega, não dá mais para continuar. Tem gente que está vivendo uma vida morna. Nem é quente e nem é frio. E a palavra diz, vomitar-te-ei da minha boca. Tem gente usando vocabulário inadequado, seja palavras dos teus lábios e o meditar do teu coração. Tem gente vivendo relacionamento pecaminoso, e a palavra de Deus já falou, já detonou, e não está produzindo efeito.
A palavra de Deus está esquecida, não tem impactado vidas. Tem gente que tem nutrido ódio por outras pessoas. Como hoje de manhã nós ouvimos o pastor Vili falar, eu não estou preparado. Você nunca vai estar. Decida perdoar e você vai se libertar. Terceiro destaque que faço é a redescoberta da palavra de Deus, fortalece sua liderança. Interessante. Então, deu a Ilquias. Olha, esse nome citado aqui, não só do Ilquias, deu a Ilquias, o sacerdote, deu a Aicã, e precisa dizer que Aicã é esse, não é um Aicã qualquer, é o filho de Safã. E a Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servidor do rei, a seguinte ordem: vão consultar a Deus, o Senhor, por mim e por todo o povo de Judá a respeito dos ensinamentos deste livro. Deus está irado conosco porque os nossos antepassados não fizeram o que este livro manda. Interessante que quem é Safã? É um líder importantíssimo no governo de Josias. Porque Josias é filho do pior rei de Israel, Manassés. E quem conhece a história de Manassés sabe que Manassés afastou-se de Deus e das palavras de Deus, trouxe profanação para a nação de Judá. Manassés chega, inclusive, a transformar o culto aos deuses pagãos e chega, inclusive, a oferecer o seu próprio filho como sacrifício. E a Bíblia diz que esse homem governou durante muito tempo. Depois disso, o filho dele vem e faz as mesmas coisas que o seu pai fazia. Esse governou só 2 anos. E aí começa a reinar Josias. Josias é um menino de 8 anos, herda o trono. E o menino de 8 anos vai governar. Quem é que vai governar no lugar desse governador? Os cuidadores dele. A mãe dele, o secretário dele. E aí há uma influência extraordinária. Por isso que Safã foi uma figura-chave no cumprimento do plano de Deus. A liderança proativa de Josias, mesmo sendo agora, não sei quanto tempo, mas um adolescente, ainda não é um adulto. E agora, quando ele vê a palavra de Deus, ele então começa a reagir e ele começa a corresponder a uma profecia sobre si, pronunciada 290 anos antes. Imagine, Júnior, você tem uma profecia sobre o Júnior dada ao seu 300 anos atrás. Vai ser o quê? Neto. Travou. Ó. Se você faz 50 anos, cada um multiplica quantas gerações anteriores uma profecia. Interessante, a Bíblia é joia. Veja o que diz aqui. O pentavô dele. Entendeu? Você é o pentaneto. E aí, a profecia é, olha, no século 22... Século 22 agora ou 21? Eu já estou lá, ó. Estou acelerado. Visão. Estou dando a visão de futuro. No século 21, um descendente da família de não sei quem estará tocando ou conduzindo o povo à adoração lá em Curitiba. 200 anos atrás, uma profecia. Aconteceu isso aqui, olha. Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 2, diz assim, ó, seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar. Dia 4 de dezembro, eu vou fazer uma pregação para os pastores da Grande Curitiba, nesse texto. Há uma profecia não contra quem faz as coisas no altar, mas contra o altar do Senhor. A profecia é a seguinte, contra o altar. Ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto: vai nascer um descendente de Davi,
que se chamará Josias. 300 anos atrás, 295 anos atrás. Deus diz, vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará os ossos de gente sobre você. E se você continuar lendo o texto base de 1 Reis, capítulo 22, for ler o capítulo 23, você vai descobrir que Josias passa por uma cova, e ali tem dois ossos, duas ossadas, e ele manda tirar aqueles ossos para queimar sobre o altar. É uma coisa interessante. A data dessa profecia foi em 931, 910 a.C., e o cumprimento dessa profecia dá-se em 340, 322 antes de Cristo. Josias foi o agente de mudança significativa. Sobre ele, uma profecia 290 anos atrás se cumpre. Josias vai ser um rei mais transcendente do que Davi e do que Ezequias. Por quê? Por causa da sua fidelidade a Deus. Interessante o que diz aqui, segundo o livro dos Reis, capítulo 23, versículo 21. O rei Josias ordenou que todo o povo comemorasse a festa da Páscoa em honra do Senhor, Deus deles, conforme estava escrito no livro da lei, no livro da aliança. Desde a época em que os juízes governavam o país, nunca havia sido feito uma festa da Páscoa como essa, por nenhum dos reis de Israel e nenhum dos reis de Judá. Portanto, todos os reis foram menos proeminentes do que Josias, por fazer uma festa como essa. Josias, então, é um elemento extraordinário que para nós nos impulsiona a reformar o templo em nossas vidas, a colocar a palavra de Deus no lugar que precisa ficar em nossa vida, a experimentar mudanças concretas e reais em nossa fé, em nossa religiosidade, em nosso culto. O que é que isso tem a ver com a sua vida? Tem tudo a ver. Primeiro, a Bíblia diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Você é templo de Deus. Como está o templo de Deus na sua vida? Está esquecido? O templo de Deus precisa estar limpo, precisa estar brilhante, precisa estar cheiroso, precisa estar bem. Muita gente entra aqui nesse templo, que entra pela primeira vez, duas coisas chamam a atenção do pessoal que entra. Nossa, pastor, que templo bonito o senhor tem aqui. Aí se impressiona com esse tablado. Que parede linda. E o piso, que piso brilhante. A gente zela pela casa de Deus. Mas hoje, no contexto do Novo Testamento, a casa de Deus é o nosso coração. A casa de Deus, na época de Josias, estava em ruínas. Não se investia na casa de Deus. O texto começa dizendo que o rei mandou dar aos sacerdotes e escribas o dinheiro para promover a reforma da casa de Deus. Para restaurar o templo do Espírito Santo, precisamos de investimento. E não é investimento financeiro, é investimento de tempo. Tempo na presença de Deus, tempo de temor a Deus. Nós gastamos tanto tempo com baboseira, tanto tempo com coisas que não edificam o templo do Espírito Santo.
Como é que anda a sua vida como templo de Deus? Está esquecido? Está cheio de aranha? Está precisando de manutenção? Qual o lugar que a palavra ocupa em sua vida? Talvez a palavra esteja esquecida. Eu me lembro que eu vi uma vez uma ilustração de um menino que foi estudar em um internato de uma faculdade, e o pai deu para aquele menino uma Bíblia e disse: filho, quando você estiver em apuros, leia a Bíblia. E passou-se um tempo, o menino estava em apuro, o dinheiro acabou e ele estava sem dinheiro. E ele então manda uma carta para o pai, dizendo: pai, eu estou passando por um aperto aqui, manda algum dinheiro para mim. E o pai respondeu: lembra que o pai te deu uma Bíblia, fez uma recomendação? Quando estiverem em apuros, leia a Bíblia. E o menino ignorou essa recomendação do pai e continuou aí, querendo pagar suas contas, não sabia como. Até que teve um momento que a Bíblia, que estava esquecida na estante daquele estudante, caiu. E quando a Bíblia caiu, as notas de R$ 200 saíram da Bíblia. Que o pai tinha colocado várias notas que iria socorrer o menino, mas ele não tinha acesso ao que iria lhe socorrer naquele momento, porque ele tinha esquecido a palavra de Deus. O maior tesouro que nós temos é a palavra de Deus. O salmista já dizia: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é bom a gente manter o nosso templo do Espírito Santo limpo. Como é bom a gente trazer à memória as palavras do texto sagrado. A palavra de Deus revela tesouros inestimáveis em nosso coração, em nossa vida, que nos fortalece, que nos direcionam, que restauram a nossa identidade com o Senhor. E às vezes um texto que parece que não tem nada a ensinar, tem muito a nos ensinar. A minha palavra para você nessa noite é: você precisa restaurar o templo do Espírito Santo que é a sua vida. Pecado precisa ser tirado. Entulho precisa ser jogado fora. Precisa ser renovado compromisso. Precisa ser renovado postura. Você é um líder simplesmente pelo fato de você dizer-se cristão, evangélico. Você é um líder. As pessoas estão olhando para você. E você pode até não ser cristão, mas você diz assim: eu sou da igreja, eu frequento a igreja. O pessoal olha para você com dois olhares. Um olhar de julgamento e um olhar de admiração. E na hora que a coisa fica feia, eles vêm falar com você: você ainda vai naquela igreja? Ora por mim. Que a gente tenha o hábito de ter encontros verdadeiros e profundos com a palavra de Deus todo dia. Que a gente possa levar isso a sério. Josias entra para a história como um homem que restaurou, fez uma reforma religiosa no templo, fez uma reforma religiosa no reino. Pena que Judá já estava colhendo os efeitos maléficos do descuido do seu avô, do descuido do seu pai. Mas ele resolve romper com a herança maldita que recebeu. A equipe do louvor vem para cá, nós vamos orar. E a gente precisa sair daqui com essa
palavra mexendo conosco. Eu preciso restaurar o lugar da palavra de Deus na minha vida. A palavra de Deus não volta vazia. Que ela cumpra o seu papel. Que ela produza em você os insights que você precisa para experimentar o impacto que ela precisa produzir para que você possa redescobrir a importância da palavra de Deus na sua vida. No seu trabalho, a primeira coisa que você precisa fazer é ler um texto bíblico, ainda que seja para você mesmo. Olha, tenho certeza absoluta que a presença de Deus estará com você. A primeira coisa que você deve fazer ao levantar é ler uma palavra de Deus. Olha, quando damos a palavra de Deus a importância que lhe é devida, as coisas mudam em nós. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, que a Tua palavra cumpra o papel em nossa mente, em nosso coração. Quero pedir, Deus, que todos nós que aqui estamos sejamos impactados com esta responsabilidade de darmos ao templo do Teu Espírito Santo nossas vidas, a reforma que ele precisa. Melhorar, ó Deus, posturas, vocabulário, comportamento, romper com o pecado, ó Deus, corrigir nossa rota, nossa vida. Isso só será possível, ó Deus, quando a palavra do Senhor ocupar o lugar dela em nossa mente, em nosso coração, em nosso viver. Que a Tua palavra viva possa fazer vivificar áreas de nossa vida que estão mortas, empoeiradas, insensíveis. Que a Tua palavra produza em nós o arrependimento e o impacto que precisamos. Abençoe, Pai de amor, cada pessoa que aqui está. Abençoe cada família aqui representada, cada casamento aqui representado. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nossa semana. Tudo o que havemos de fazer dirigidos pelo Senhor e pela direção da Tua palavra. Quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa que está conosco, online, presente. Pessoal que está trabalhando ali no pastel, Pai de amor. Que eles sintam o impacto da Tua palavra na vida deles também. Recebe o nosso culto, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.